Não que eu vou falar de um assunto muito legal, mas eu vou falar desse assunto não é muito legal para criança, né? Mas eu acho que vocês já passaram por isso. Eu não espero que vocês não tenham passado, vou ensinar que não pode, porque eu já também passei por isso. Mas quem aqui já ficou muito bravo, assim, muito irado, assim, tipo, assim, bravo? Já não, já ficou bravo, tá? É que toda criança, pode baixar o braço, toda criança em algum momento fica muito bravo, quer ver? Quando você queria muito alguma coisa, uma boneca, um biscoito, ou andar, e não deixaram, vocês ficaram bravos? Vocês imaginam que vocês quando eram pequenos ficavam bravos? E vocês menorzinhos, vocês ficam bravos quando alguém diz assim, não pode? Hein? Não sei como é que é, mas eu tenho uma filhinha de 2 anos, ela chora. Você chorava? E hoje em dia, se você disser que quer fazer alguma coisa, se seus pais disserem não, você fala assim, então, tá bom? Mais ou menos, mais ou menos. Eu, na idade de vocês, eu falava assim, eu quero, e eu ficava muito nervoso, eu ficava muito bravo, e meu cabelo ficava loiro. Não, brincadeira, esse é outro personagem. Então, todo mundo já passou por isso? Chato, né? A gente fica com muita raiva e não pode. Vamos lá, agora a segunda pergunta. Quem aqui tem irmão ou irmã que está aqui? Quem é o seu irmão ou irmã? Cadê? Está aqui? Está lá no fundo? Aqui, o seu é ele. E o seu? É ela. Ok, respondido. Cadê seu irmão ou sua irmã? Seu irmão está ali, certo? Só tem irmão. Você tem irmã ou irmão? Eu tenho irmã. Irmã. O nome da minha irmã é Betinha, ela ficou em casa com a mãe. Muito bem, Betinha. Não, rapaz, não fala isso não. Eu não vou repetir o que ele falou, não. Como é que... É a sua irmã? Joia. Quem já ficou... E vocês aí, são tudo as primogênitas? Joia. São irmãs? Eu já passei por isso. Eu falei que eu tenho uma filhinha de 2 anos e meio, a do meio tem 15. Eu tive 2 primeiras filhas. Uma há 18 anos atrás e uma há 2 anos atrás. Irmã. Faz tudo de uma vez, tá? Paga à vista. Tá? Pagar parcelado, tem juro. Pois é. Quem já ficou bravo com o irmão ou a irmã? Você já ficou com é sua irmã também, não é? E você já ficou bravo? Com ele que você fica bravo? E esse sorriso no rosto falando que ficou bravo com ele? Não pode não. Já ficou bravo? Eu fiquei brava até chorar. Bravo até chorar. E você ficou bravo com a sua irmãzinha Betinha? Eu alguns dias fico muito brava com ela, porque ela tem uns desenhos meio feios. Meio feios, Coisa horrorosa, desenhar coisas impossível. A gente não pode tolerar um negócio desse, né? Desenhar desenho feio. Não é? E vocês ficaram bravos com seus irmãos, foi? E o que uma criatura adorável e pequenininha daquela pode fazer para te deixar bravo? Te bater. Pode quebrar teu desenho. Rasgar o desenho. Pode quebrar o brinquedo. Quebrar o brinquedo. Fazer desenho feio. O que um irmão maravilhoso desse pode fazer para deixar você brava? O que uma irmã maravilhosa dessa faria? Eu acho que eu já sei brincar de boneca. Insistindo em uma coisa que não pode. Que te irrita. Agora, a má notícia. Vocês sabiam que isso, que vocês acabaram de contar, eu tive 2 irmãos. A minha irmã, eu tive. Eu sou o mais velho. Eu tenho uma irmã mais do meio, que é a Juliana. E eu tive um irmão mais novo, que Deus levou em um acidente. Ele morreu.
Morreu num acidente. Um acidente de moto na rua. De carro. De carro. Bateu o carro com outro. Não, o carro bateu nele. E foi atropelado. O carro bateu nele assim. Ele não estava vendo, não? Não. Ele estava dele. Foi culpa dele. Ele estava atravessando a rua de bicicleta onde não podia e o carro pegou ele, Deus levou. E aí ele foi embora para o céu. Foi. Assim é mais bonito do que foi. Mas foi. Vocês entenderam? O carro veio assim e o meu irmão fez assim, segundo ela. Não deixa de ser verdade, né? Que era crente. Seu carro vinha assim. É. O carro quase bate aí. É bom quando a gente consegue pular, mas ele não pulou. O único pulo que ele deu foi direto para o céu. E às vezes a gente esquece que quando a gente fica bravo com o nosso irmão, a gente mata o nosso irmão. Tcharam! Não... Alguém precisa catequizar esse menino que apelou para a Virgem Maria. Pois é. Assustou? Pois é. Você acredita que eu vou assustar todo mundo contando a mesma verdade para eles? Eu vou ensinar agora, vocês levantando e indo embora, eu vou ensinar que quando a gente fica muito bravo com o nosso irmão, Jesus diz que isso é equivalente a matá-lo. Matar, você acredita? Matar sim, só que no coração. E a gente acha que quando a gente faz isso aqui dentro, Como Caim matou Abel. é como exatamente a história que eu vou contar. Como é que você sabia? Caim matou Abel. Ela usou psico? Mas você usa muita coisa da telepatia aqui, segundo ele. Essa é a mesma história. Matou Abel porque Abel ele cuidava de ovelhas, não sei o quê. E Caim só. Não, a Bíblia diz que ele matou Abel porque ele ficou muito bravo. Ele ficou bravo porque A Bíblia diz que irou-se Caim. Ou seja, Caim ficou tão bravo, tão irado, que o seu rosto não conseguia esconder. Sabe quando você está tentando disfarçar que está bravo? Aí ele levou Caim pro campo Isso, e jogou uma pedra na cabeça dele. e matou assim. Matou assim. A gente acha que só quem faz isso de verdade que comete esse pecado. E hoje eu vou mostrar para vocês que quando a gente odeia no coração, a gente faz a mesma coisa. E a pergunta que eu quero responder, e vocês têm que prestar atenção, e como é que faz para não fazer isso? Porque todo mundo fica bravo, então como é que faz para a gente não matar no coração? Como é que faz para a gente não ficar bravo com o nosso irmão no coração e fazer o que é errado aqui dentro? Porque Deus vê o que acontece aqui dentro. Não é isso? Só que isso eu não vou contar agora. O que vocês precisavam saber, vocês já aprenderam. Que quando a gente fica bravo com o nosso irmão, a gente está cometendo um crime, matando ele. E ninguém quer matar o irmão. Meu irmão morreu por acidente, mas eu já tinha matado ele várias vezes antes, aqui dentro. Que ele dormia no mesmo quarto que eu e aprontava um monte. E estava errado. No dia que Deus levou, eu falei, puxa, não queria que ele tivesse ido. Então a gente tem que tomar cuidado para não matar os nossos irmãos. Mas eu vou falar isso já já. E eu quero que vocês prestem atenção. Então, a gente não quer matar os primos, nem os irmãos. A gente quer que Deus preserve sua vida. E uma das formas da gente preservar a vida é fazendo o que a Bíblia ensina, que eu vou ensinar daqui a pouco. Então vocês vão chegar em casa ou para os seus pais depois do culto e vão falar assim, já sei como faz para não matar o irmão. Igual vocês estão fazendo agora. Entendeu? Aí não pode. Aí quando chegar em casa tem que falar assim, descobri como é que faço para nunca mais ficar bravo com meu irmão. Mas aí tem que prestar bastante atenção para saber o que eu vou falar, que é o segredo. Combinado? Fez sentido? Ele falou que faz sentido. Eu estou animado.
Vamos ver se faz sentido mesmo. Mas antes vamos pedir para que Deus faça esse sentido para nós. Vamos fechar os olhos? Vamos orar? Vamos? Senhor Deus, que desde a mais tenra idade o Senhor coloque no coração dos nossos filhos e filhas a Tua palavra e a verdade da Tua palavra, para que eles não venham a pecar contra Ti, ou pelo menos pequem menos do que nós ao longo da vida. Perdoa-nos quando nós pecamos e instrui-nos através da Tua palavra, para que possamos aprender a fazer o que é certo e deixar de fazer o que é errado. Pedimos a Tua graça e a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Pode voltar lá para junto dos pais. Joia. Recentemente, um colega questionou o fato de termos esse momento de mensagem para as crianças, dizendo que isso acabava com o punch, o segredo do sermão. Ele não tinha esse costume e o pastor que o convidou perguntou sobre o que ele iria pregar, e contou todo o segredo da mensagem para as crianças. Ele falou assim: eu já não tenho mais nenhuma novidade para dizer para vocês, porque deram spoiler do meu sermão. Bom, primeiro eu queria dizer que crente não pode ser contra spoiler. Por quê? Porque ele já conhece o final da história. Segundo, vocês acham que esse foi o spoiler? Não, chama introdução, não é à toa. Essa foi a introdução. É tão introdutório que, já que o reverendo Ronaldo disse que isso faz parte do nosso DNA comum, na nossa igreja, nossa congregação, que vai se tornar igreja em breve, basta só marcar a data, eu nem faço uma segunda oração depois da oração que eu faço com as crianças, porque é uma das coisas que eu quero ensinar para a minha igreja. Essa oração vale. Essa oração com as crianças é de verdade, para o mesmo Deus. E se eu introduzi o sermão e orei, então eu já fiz a introdução. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 5, versos 21 a 26 é o alvo da minha exposição, e depois eu quero te contar como é que dá para fazer uma boa introdução sem fazê-la. Eu não teria coragem de fazer nem na minha, não tive, até porque essa é uma introdução de outro, mas eu posso contar porque é uma introdução maravilhosa. Diz assim a palavra do Senhor, eu não sei em qual versão vocês estão lendo, percebi que vocês usam outra, eu não tenho problemas com isso, na nossa igreja o pessoal não tem uma única versão, cada um traz a versão que se sente mais confortável. Eu vou ler a partir da ARA, Revista e Atualizada, mas você, por gentileza, acompanhe na sua Bíblia, porque isso não vai fazer grande diferença neste momento. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 5, 21 a 26. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a tribunal, e o que lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ou oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Eu não tive essa coragem, tentei, mas
precisa ter muito jeito para fazer a coisa. Mas, expondo esse mesmo texto, reverendo J. Adams, que é o reformador do aconselhamento no século XX, começou o seu sermão dizendo, e isso só funciona se você conhecer a igreja, então não dá para fazer numa igreja que você não seja pastor. Ele começou esse sermão dizendo assim, antes de ler o texto, ele disse: meus irmãos, esta noite está conosco, que parece introdução de pregador, né? Esta noite está conosco um assassino que vai cultuar conosco no culto. Aí todo mundo já começou a oriçar. Ele falou: por gentileza, não fiquem caçando o assassino, porque é constrangedor se os seus olhos o encontrarem. Mas ele está conosco esta noite, vai cultuar conosco, e eu gostaria que vocês soubessem disso, porque ele não vai mais ser um assassino a partir de hoje. Aí todo mundo estranhou, ficou esperando a revelação, e ele disse: o problema é que esse assassino é você. Só que você não sabe disso. Você já matou o seu irmão várias vezes, e eu vou provar. Mas se você quiser deixar de ser um assassino nesta noite, presta bem atenção no que eu tenho a dizer para vocês, em Mateus 5. Chama atenção, né? Faltou coragem. Mas não dá para fazer quando você é um total desconhecido e fala: como é que ele de São Paulo sabe que tem um assassino aqui? Não. A minha introdução tem mais a minha cara, e eu já faço de outra forma. A minha pergunta é: o que vocês acham? Deus aceitaria o culto de um assassino? Deus aceitaria o culto de um assassino? Sim ou não? E, caso você não saiba a resposta é não. Deus não aceitaria o culto de um assassino. Deus não aceita o culto de pessoas cujas mãos estejam cheias de sangue. A razão pela qual Davi não pôde ser o construtor do templo é porque Davi era um guerreiro. E Deus disse: você foi importante para a obra da guerra, mas você não me serve para a obra da construção do templo. E Davi perguntou por quê, e a resposta foi: porque suas mãos estão cheias de sangue. Precisa ser uma outra pessoa, será o seu filho. Não, Deus não aceita o culto de assassinos. E como é que eu sei disso? Porque, como nós vimos com as crianças, há um outro exemplo de que Deus não aceita o culto de um assassino. Quando Caim e Abel se apresentaram diante de Deus para prestar culto, normalmente nós somos ensinados que esta é a razão pela qual Caim mata Abel. Mas o que a Escritura diz é que Deus não aceitou o culto de um assassino. Por quê? A palavra assassino não está lá. Mas é porque Deus não aceitou o culto de Caim, porque Caim já tinha matado o seu irmão em seu coração. O assassinato que acontece depois é fruto da ira descontrolada de Caim, que Deus disse deveria ser mantida sob controle. A história toda é a história de dois irmãos que vão prestar culto a Deus, mas Deus aceita a oferta de Abel e não a de Caim. Que normalmente a gente perde de detalhe em Gênesis 4, é que primeiro Deus aceitou Abel e sua oferta, ao passo que Caim e sua oferta Deus rejeitou. Deus olhou para o coração de Caim e disse: você está matando seu irmão, eu não aceito o culto de assassinos. A ira que antes estava escondida no coração de Caim aqueceu-se de tal forma, expandiu-se de tal forma, acendeu de tal forma que o rosto dele não conseguia esconder. E Deus, depois do culto, tá com as conversas de corredor? Deus vai conversar com Caim, e a pergunta que Deus faz a Caim, que eu chamo de aconselhamento redentivo, Deus vai conversar com Caim. Aliás, eu tenho uma tese de que o primeiro aconselhamento redentivo foi feito por Deus
e com Caim. E por isso que eu acho que é um exemplo maravilhoso, porque a gente tem a ideia de que aconselhamento tem que, aspas, dar certo. Então Deus chega para Caim e fala: por que você acha que tem o direito de estar bravo? Essa é a pergunta que Deus faz. Por que você achou que eu tinha a obrigação de aceitar o seu culto? Se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Ué, não é evidente que quem procede mal é rejeitado? Pois é. Esse negócio que você está aí, mostrando no franzir da sua sobrancelha, é ira, Caim. Você tem que manter ela sob controle, e é você que tem que controlar isso. Você que tem que dominar isso. Deus avisou a Caim que se ele não lidasse com a ira, essa ira iria explodir. Caim deixou o conselho de Deus entrar por um ouvido e sair pelo outro. E foi lá e extravasou a sua ira sobre Abel. Por isso que a gente não pode cantar aquele corinho antigo, extravasa. Porque é um problema. Mais para frente, Deus vai dizer a Moisés e a todo o povo diante dele: não matarás. Êxodo 20, 13. Aí a gente pega Jesus, aqui em Mateus 5, você está com a sua Bíblia aberta? Se não, mantenha por gentileza, nós vamos estudar esse texto. Então chega aqui Jesus em Mateus 5, 21 e diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo. Dá-se a impressão de que Jesus está dizendo, vocês lembram lá das histórias do Antigo Testamento, de como Deus falou não matarás no Horebe? Então esquece tudo isso aí, eu vou falar um trem novo aqui para vocês, disruptivo, inovador, nada disso. Essa é a maioria das interpretações modernas do que Jesus está fazendo em Mateus 5, e não é isso que ele está dizendo. Na verdade, a melhor tradução seria: ouvistes o que foi dito pelos antigos, e não aos antigos. Por quê? Porque a crítica de Jesus, neste momento do Sermão do Monte, é a interpretação que as escolas de escribas e fariseus tinham reunido no que eles chamavam de Talmud. Então, as interpretações da Mishnah, e que junto com, como é que chamava o outro mesmo? Era um nome feio, eu esqueci agora, um nome grande. Esses nomes hebraicos são sempre muito complicados. Juntos formavam o Talmud. E Jesus está dizendo: você sabe o que é isso? Poeira em cima da verdade. Se a gente assoprar essa poeira, a gente vai enxergar o que está debaixo. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está criticando o Antigo Testamento, nem a lei de Moisés, mas ele está criticando a compreensão que se tinha do Antigo Testamento, porque ninguém mais estudava a lei de Moisés. Estudava-se o Talmud, estudava-se as interpretações e os desdobramentos e comentários dessas interpretações oficiais. Guemará, obrigado. Guemará e Mishnah formavam o Talmud. Então, Jesus está criticando esses documentos e não Moisés. A pergunta é: mas não é isso que eu estou vendo aqui, pastor? Porque aqui está dizendo, tá bom, vai, ouvistes o que foi dito pelos antigos. Pelos antigos não é aos antigos. Quem falou aos antigos foi Moisés. Quem falou pelos antigos é o Talmud. Ou seja, Jesus está dizendo que a citação ipsis literis, o entendimento normal, não matarás e quem matar está sujeito a julgamento, não está equivocada. O problema de Jesus não é esse. Tá? Ele está lutando contra essa compreensão errônea
ele está explicando que o sentido da lei é mais profundo, mas agora o que Jesus vai dizer é que a interpretação, e esse é o detalhe que importa, porque é a partir daí que a gente vai caminhar. A interpretação que importa não é essa. Essa é uma perspectiva superficial. As pessoas pensavam que os escribas e fariseus eram os personagens mais piedosos do universo da religião judaica. Colocado em termos modernos, eles seriam as irmãs de coque da igreja. Aquela irmã da oração poderosa, que não vem dizer que não tem igreja presbiteriana, que tem também, ela só é undercover. Mas todo mundo do submundo sabe que na hora que precisa tem sempre um queridinho e uma queridinha de Deus, que se você pedir para ele, Deus atende. Não quero revelar nada, mas sempre tem. Cresce, e só não tem na minha que é pequenininha, quando crescer vai chegar. Quando eu fiquei doente, minha mãe me levou numa dessas reuniões e uma senhora da igreja orou com imposição de mãos, óleo e o que tem direito. Já passei por isso, nunca precisei ser da Assembleia para experimentar esse tipo de coisa. E no final fui parar no hospital com leucemia. Não deu muito certo. E caso você queira saber o desfecho da história, eu não morri. E a segunda coisa no meu caso foi um milagre. E foi um milagre de verdade, não tinha como dizer que não. Mas isso fica para uma outra... vocês já estão sabendo demais da minha história, né? Então, quando a gente olha para esse texto, o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que a interpretação e a aplicação dos escribas e fariseus era insuficiente. O problema dele é que eles estavam colocando um peso muito grande, mas se eles quisessem saber qual é o verdadeiro peso da lei, isso significaria que ninguém escaparia. Ninguém. Não há nenhum justo, nenhum sequer. E se vocês insistirem nisso, eu vou expor vocês. Então, o que está acontecendo é que Jesus faz um exposed. Ele expõe os fariseus e os escribas em sua superficialidade. E o resultado final, eu posso contar agora para vocês, é que conduta é mais importante que culto formal, porque Deus não quer receber ofertas de cristãos que não estejam em paz entre si. Sim, essa é a lição. Quando nós odiamos o nosso irmão no nosso coração, nós o matamos. Deus não aceita o culto de quem mata. Então, Deus considera o seu relacionamento com o seu irmão mais importante do que o culto formal. Não estou dizendo que o culto formal não importe, não estou dizendo que liturgia não é coisa importante, não estou dizendo que não devemos prestar atenção nisso. Estou dizendo é que tudo isso de importante pode ser invalidado pelo seu relacionamento com o seu irmão. Porque, infelizmente, além daquela irmã ou daquela irmão mais piedoso, cuja oração poderosa Deus ouve, também tem em toda a igreja aquele irmão que entra por uma porta para não encontrar com o irmão que costumeiramente entra pela outra. Para evitar. Eu amo meu irmão em Cristo, que é uma forma de dizer, eu o odeio, se pudesse matava, mas como não pode, prefiro evitar. Só que no coração, você já o matou. E tudo que você faz depois disso, Deus não aceita. Então a pergunta é, o que eu posso fazer para não ser um assassino? E eu vou te dar, excepcionalmente, 4 respostas. Normalmente eu dou 3, que pastor presbiteriano prega com 3 pontos. Mas o texto tem 4 pontos e eu quero trabalhar os 4 pontos com você. O que você pode fazer hoje para não ser um assassino? E a primeira resposta baseada nesse texto é: considere a ira injusta. Considere a ira injusta. Normalmente a gente, quando fica bravo, está tão cheio de razão que a gente considera que a gente está certo. Considere que a sua ira é injusta. Por quê? Pode acreditar, 99,9% das vezes que você fica bravo, você está errado.
Você está ouvindo o que eu estou falando? Você está errado. Você não está bravo com razão. Porque a motivação necessária para você ficar irado com justiça é quando isso ofende a glória do Senhor. Como Davi ficou quando Golias desandou a boca contra Deus. Normalmente nós estamos mais preocupados com a nossa honra e com a nossa glória e com o nosso reino do que com tudo isso conectado a Deus. Porque a nossa ira injusta, meus irmãos, nos leva ao assassinato do nosso próximo. Primeiro porque o nosso entendimento de matar, assassinar, é muito superficial. Jesus vai aprofundar. A partir do verso 22 ele diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, e existe um motivo justo para se irar, e não, esse não é o alvo. Mas o senhor poderia falar, poderia, mas sermão expositivo expõe o texto. O texto não está me mostrando qual é o motivo justo de uma ira. Então esquece, o que Jesus está dizendo aqui é: considere que a sua ira é injusta, porque quem se ira sem motivo contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E ele continua: quem proferir um insulto, percebe? Jesus vai gradativamente colocar esse sentimento para fora. A ira é invisível, está no coração. O insulto sai pela boca. Uma coisa nada muito complicada, né? Todo mundo sabe qual que é essa palavra, então não vou nem esconder, né? Raká, né? É um hebraico, está escrito em grego, é uma confusão, mas a palavra raká significa, anota aí, cabeça de vento. Não é nada demais, vai. Tolinho. Na nossa, eu não sei como é que vocês chamam aqui, mas acho que em qualquer lugar do mundo a gente entende a palavra boboca. Certo? Seu bobão. Jesus está dizendo, chamou dessa coisa leve, diz o texto: se você proferir esse insulto a seu irmão, você estará sujeito ao julgamento do tribunal. Quer dizer, lá em cima, quando os escribas e fariseus no Talmud disseram: quem matar está sujeito a julgamento, Jesus está dizendo: não. Quem ira no coração já estava sujeito a julgamento. Está no texto ou não está? A ira no coração já coloca você na condição de julgamento, ou seja, você já matou. Mas se essa ira sai e você profere o insulto, a palavra que ele vai usar aqui é a palavra sinédrion. É muito mais grave. Recorrer ao sinédrio significa que a coisa era séria. Não se acionava o sinédrio por nada. Jesus está dizendo: se você chamar o seu irmão de tolinho, de bobinho, de bocó, você já é situação suficiente para convocar o conselho. É isso que Jesus está dizendo. Já temos motivos para convocar o conselho. Mas normalmente a gente pensa que matar é só quando a morte física acontece. E por conta da ira não ter digamos, um resultado tão grave quanto o assassínio físico, nós consideramos que esse tipo de coisa não é de fato um assassinato. Posteriormente, Jesus diz que: mas aquele que o chamar de tolo. A palavra tolo aqui é uma palavra interessante porque ela vai para o inglês. Neste caso, não sei se vocês sabem, mas o inglês também teve influência da língua grega. Foram só 2 semestres que eu dei aula de inglês, mas aprendi umas coisas interessantes, não é? Eu não sei nem como é que a tradutora saiu, eu ia perguntar como é que... Mas você parece que sabe bastante de inglês.
Alguém mais sabe inglês aí? Joia, ali ó. Espero que você não saiba o que essa palavra significa, mas a palavra em inglês é a palavra moron, que seria alguma coisa mais terrível do que simplesmente idiota. A palavra moros aqui é a palavra que dá origem a essa palavra em inglês. Aqui o xingamento, digamos, é com raiva. Você não é o nível. Jesus está proibindo falar palavrão? Não é. Sim, mas não é isso que esse texto está dizendo. O que esse texto está dizendo é que você irou-se e por isso matou seu irmão. Você deixou escapulir, foi sem querer querendo que você deixou escapulir que ele era uma besta quadrada. Mas agora você está falando com raiva. É isso que Jesus está dizendo. O xingamento vem com emoções. E o que esse texto está nos dizendo é que Deus não ignora as emoções por detrás do assassinato. Ele está dizendo que a ira pecaminosa, do tipo que te leva a falar palavras amargas, é a própria natureza do homicídio. Então, quando os escribas e fariseus punham a ênfase no ato exterior, como se fosse a única coisa repreensível, Jesus liga o ato exterior à má disposição do coração por detrás disso. Na interpretação do Senhor Jesus do sexto mandamento, os escribas e fariseus estavam errados, porque estavam omitindo o principal sentimento da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como efeito deste amor a Deus. Porque é inclusive assim que Jesus vai posteriormente resumir a lei, o que a gente chama hoje carinhosamente de as 2 tábuas da lei. O que Jesus está dizendo é que se não existe diferença entre ato e ação, que nós carinhosamente chamamos, agora vão gostar. Eu vou me referir ao Cornelius Van Til, que chamava isso de o ato antes do ato. Qual que é a diferença? É que o ato tem origem no coração, que a gente chama de atitude do coração, atitude interna. E as ações são os resultados inequívocos, alinhados dessa atitude, que é inclusive onde os coaches querem atuar. Você tem que ter atitude de vencedor se você quiser vencer. Olha só, Jesus muito tempo antes estava dizendo, você tem que ter atitude de assassino se você quiser matar. Reverendo Canelha sempre disse para eu não falar essas coisas com um sorriso no rosto. Mas você entender a ironia, hein? É horroroso, mas é a verdade. Se você não entender isso, você não vai entender que Deus julga não somente ações, mas Ele julga os nossos atos. Ele não está dizendo que você é um assassino porque você matou alguém. Ele está dizendo que se deixado por si mesmo essa ira, sai e mata. Porque a ira é a razão do assassinato, portanto, irar-se é matar. Por isso que eu estou chamando a sua atenção para esse primeiro ponto. Considere, que talvez seja o mais difícil da gente considerar, que você pode estar errado. Mas eu estou sendo até um pouco mais grave do que isso. Eu estou dizendo, meus irmãos, vocês estão. Uma das coisas mais horríveis que você pode fazer, além de trazer seu cônjuge, sua família para o culto e todos ouvirem isso, é de fato ensinar isso na sua casa. Minha esposa já aprendeu. O problema da minha esposa é que ela tem um marido irado. Então, de vez em quando o marido da minha esposa fica irado, ela vira para mim e fala: você sabe que você está errado, né? Aí é claro que eu fico muito mais, nessa hora já dá para ver uma mecha loira nascendo no meu cabelo, e eu já falo assim: o quê? E ela fala assim: sua ira é pecaminosa. É horrível, porque eu sei que ela está certa, mas eu estou... Tá, vocês não entenderam a cor, vou mudar. A essa altura, eu já estou verde de raiva.
Meu tamanho já dobrou, eu viro o próprio Hulk. Conhece a história do Hulk, né? No final de Vingadores, o Capitão América pede pro Banner: cara, tá na hora de você virar o Hulk, vê se você fica logo bravo. Aí ele vira e fala: esse é meu segredo, capitão. Eu tô sempre bravo. O que Jesus está dizendo para você essa noite, ó. Costume, né? O que é o costume? O que Deus está dizendo para você hoje é: esse é o seu segredo, você está sempre bravo. Isso é um problema, porque se você está sempre bravo, você é sempre um assassino. Considere a sua ira injusta. O que uma consideração superficial deixa de lado, e agora é a aplicação com requintes de crueldade. Então preste atenção nesse ponto, porque o que uma consideração superficial deixa de lado é a crueldade do assassinato do coração. Quem mata no coração, mata de fato, mas mata várias vezes a mesma pessoa. Não é assim, sabe qual que é o drama do torturador? É que o torturado pode morrer e a tortura acaba. Sabe o que o assassinato no coração tem de desvantagem? Ele mata de fato, mas ele pode matar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. A gente esquece que a gente é muito mal. E cada vez que você enxerga o seu irmão entrando por outra porta que você quer evitar, ou aquela pessoa na rua, aquele vizinho, você imagina uma nova forma de dar cabo da vida dele, e você o matou de novo no coração, e de novo, e de novo, e de novo. Quer dizer, você achou ruim ser um matador? Você é um serial killer. Só que você tem alvos específicos, e a gente esquece disso. Segunda lição desta manhã, agora acertei. Considere não só a sua ira injusta, considere o julgamento divino. Considere o julgamento divino. Quando Jesus chega no final desse texto, falando de julgamento e tal, ele fala no finalzinho aqui do verso 22, ele fala do inferno de fogo. Mas essa é a terceira vez que ele está fazendo isso. Ele falou no verso 21 que quem matasse estava sujeito a julgamento. Ele disse: não, quem se ira já está sujeito a julgamento. Quem abre a boca está sujeito ao sinédrio, e quem fala com raiva está sujeito ao inferno. A palavra que Jesus vai usar aqui é a palavra Gehenna, que é a palavra inferno, porque ela simbolizava o lixão da cidade, que era um grande aterro que foi enchido de lixo, e por causa do cheiro e das doenças era sempre mantido em chamas, para que tudo que fosse jogado lá fosse incinerado. Acabou se tornando uma metáfora do que seria o inferno por milhões de motivos, não é? Então, se a gente usar da estrutura hebraica de pensamento, que é de paralelismo de sinônimo, o que Jesus está fazendo ao intensificar cada vez que ele repete o exemplo, não é mostrar que uma coisa é mais grave do que a outra, mas é mostrar, usando uma tríade, que isto é uma coisa completa. Não, ele não está dizendo: isso é pior do que aquilo, então antes de você falar é melhor que você só fique irado no coração. Não. O que ele está dizendo é que essas três coisas estão conectadas como se fossem uma única. E que você deve levar, então, não é as minúcias. Não, é melhor não falar do que falar, porque depois que você falou, esquece isso, é papo de coach. Papo de crente bíblico é outro. Jesus está dizendo que a conexão é estreita, de modo que os três são uma coisa só.
Assim como Deus não é santo, aí você fala que Ele é santo, santo, é porque Ele é um grau a mais de santidade, santo, 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 né? Já tem 3, aí a insígnia é maior. Não. Jesus está dizendo ao repetir as palavras, é um superlativo, santíssimo. Aqui, no caso, considere o julgamento, porque ele é real e ele vai acontecer. Julgamento do tribunal como Sinédrio já deveria ter anunciado que isso é algo muito sério. É claro que as palavras de Jesus, nosso Senhor, têm um sentido mais profundo. É isso o que a repetição quer dizer. Profundidade. Ou seja, em última análise, o que o nosso Senhor está dizendo é que você não devia temer um juiz terreno. Você deveria levar em consideração o julgamento divino. É isso que ele está dizendo. Você está com medo deles. Você não mata porque você não quer trazer problema para o Sinédrio. Tem gente que ameaça os filhos em casa com a gente. Nunca aconteceu com vocês? Que eu vou falar, pastor. Não pode fazer isso, senão você vai parar no conselho. Que é o 2º grau, né? Se falar para o pastor já deu ruim. Se falar para o conselho, é o Sinédrio. Aí, quem sabe, a gente leva em consideração o juízo divino. O que Jesus está dizendo você sabia que os 3 estão alinhados? Esses 3 estão conectados. E que você devia levar em consideração Deus, em primeiro lugar. Não, você não pode fazer isso, não é porque isso dá conselho, não é porque isso... Você vai parar no gabinete do pastor se você tomar essa atitude, fizer essa postagem, falar isso, tiver essa opinião. Esquece isso. Todos eles, todos nós somos instrumentos de Deus, pois é a Deus que você deveria temer. Ou seja, dá uma olhada no texto, quando Jesus vai explicar esse texto através de uma metáfora, contando aqui uma pequena parábola, né? De uma pessoa que, verso 25, está indo em direção ao templo e percebe que no caminho para a igreja o adversário está indo junto, que ele ou há um julgamento no caso, e você não entra em acordo com o adversário antes de chegar no julgamento, você pode ser preso. Termina o verso 25. Sejas recolhido à prisão. Ou seja, o Senhor Jesus não está falando de uma prisão terrena, Ele está falando do inferno. O problema é que a gente diz que é calvinista, mas a gente na verdade é hiper calvinista. Dificilmente crente tem medo do inferno. Dificilmente. A gente não fala isso. Não tenho medo do inferno porque Jesus me salvou. E salvos não ficam matando irmãos. Então eu teria medo do julgamento. Porque uma das evidências que você é salvo é que você deixou de matar para ser um preservador da vida. É uma metodologia de interpretação dos 10 mandamentos. Tudo que o mandamento proíbe, ele exige o contrário. Se ele proíbe matar, então ele exige que você promova a vida. Antes você matava, agora você protege a vida dos outros. Ou seja, se você não levar em consideração o juízo divino, como é que eu saberia que você é crente? Como é que você sabe que você é crente? Tem gente que tem dúvida, né? Pastor, eu não sei se eu sou crente. É mais simples do que parece. Como é que anda o coração? Muito irado? Não é, pode ficar tranquilo. Porque a gente quer ouvir o contrário. Eu sou crente, eu não consigo viver certo, eu luto contra o meu pecado, eu caio, nunca acerto. Se você está sempre caindo no seu pecado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. O que, pastor? Tu não é crente, não. E tem muita gente que acha que é crente. Recentemente,
Eu estava conversando com o reverendo Davi, que é o pastor da nossa sede, que nós vamos ter que tomar atitudes mais drásticas com alguém. E ele disse: o que aconteceu? Essa pessoa assumiu que quer fazer isso de errado. Aí ele... E você já confrontou ele? Confrontei. O que ele disse? Que Deus não vai julgá-lo se ele fizer esses pecados, porque ele foi salvo pela graça. Perceberam? Isso é não temer o julgamento divino. Jesus então coloca as consequências em níveis bem profundos, demonstrando que a questão é séria. E não sou eu, não adianta você inventar. Olha para o texto. O texto está dizendo para você considerar o julgamento divino? Está. Então considere. Considere. Você deveria temer o inferno. Ah, mas eu fui eleito, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu sei disso. O problema não é que você foi salvo e vai perder a salvação. É que talvez você não tenha sido. Não, pastor, isso é impossível. Ah, é bem possível. É bem possível. Se você mata o seu irmão, você não é salvo. Mas, pastor, eu matei. E agora, o que eu faço? Eu preciso que você considere mais duas coisas antes da gente se despedir. A última coisa ruim, eu prometo, é a próxima. Depois tem coisa boa. Matei. E agora, o que eu faço? Então, terceira coisa que eu quero que você faça: considere Deus não aceitar o seu culto. Digamos que você vai resolver tudo, que seja crente e que você vá para o céu. Ok? Mas aí não deu muito certo não, pastor. Eu acabei ficando irado, pensei umas coisas que não devia. E agora? Considere Deus não aceitar o seu culto. Considere que a oferta deriva o seu valor do coração do ofertante. Deus qualifica o nosso culto não é pelo grau de obediência às regras litúrgicas, mas pelo grau de amor e intimidade que nós temos uns com os outros. Nós facilmente lembramos das ofensas que se cometem contra nós. Mas Jesus muda o lado desse tabuleiro. Dá uma olhada aí no verso 23. Jesus coloca você no outro time. Se teu irmão tem algo contra ti. Repare, não é se você tem algo contra o seu irmão. É se teu irmão tem algo contra ti. Você não sabe o que é, mas você sabe que é. Eu vou repetir, devagarzinho. Você não sabe o que é que ele tem contra ti, mas você sabe que é algo que ele tem contra ti. Então, às vezes, aquela pergunta que a gente vê normalmente: nós estamos bem? Já que é expose, né? Vamos expor o Ronaldo também, porque o reverendo Ronaldo não pode saber uma coisa minha que ele fala. Aí, da última vez que eu vim aqui, ele achou que eu e uma pessoa amiga nossa em comum estávamos brigados. Aí ele falou assim: vocês dois precisam conversar. Eu falei: tá bom. Cheguei em São Paulo, liguei para mim mesmo, falei: Xará, nós estamos brigados? Aí ele falou: não que eu saiba. Falei: mas tem alguém que não sabe. Vamos tomar um café, tirar uma foto juntos para provar que nós estamos bem. Eu falando, não mandei a foto? Nós sentamos, tomamos o café e falei: are we good? Aí ele falou: pretty much. Oramos e estava tudo bem. Eu tinha falado, mas você não acreditou. Brincadeira inclusa, mesmo que não fosse, foi ótimo, porque é importante que você se certifique. Sabe quando de vez em quando uma pessoa passa, em casa acontece muito isso, vocês são família, a pessoa passa com a pá virada, você pergunta: tá tudo bem? Se a pessoa resolver mentir, o problema é dela com Deus, mas o seu problema com ela está sendo resolvido. Estamos bem? Tem algo errado entre nós? Não, nada. É que eu percebi que você, há 2 ou 3 domingos, está me evitando. Não foi nada disso. Ou,
Já que você tocou no assunto. E sabe qual que é o resultado disso? O próximo ponto. Então não vou para ele agora. Agora eu preciso que você entenda que você, se perceber que alguém tem algo contra você, diz o Senhor Jesus, você deve pedir perdão e então continuar a cultuar, porque você tem que considerar o fato de que Deus pode não aceitar o seu culto. A regra é, primeiro paz com os homens e depois aceitação por parte de Deus. Errou, hein, pastor? Teologia deu uma furada aí. É primeiro paz com Deus e depois paz com os homens. Eu sei, querido. Eu sei. Eu não estou falando de paz com Deus. Eu estou falando que a sua paz com Deus tem que se reverberar com a paz com os homens. Eu estou falando de Deus aceitar o seu culto. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando que você, santo de Deus, varão e varoa do Senhor, não terá o seu culto aceito por Deus. Você está correndo o risco, se você tiver brigado com o seu irmão agora, de arrumar desculpas na sua cabeça para estar certo, e tudo que nós fizemos esta manhã, Deus dizer, não aceito, não quero, não recebi. Eu não estou falando que você não seja crente, eu estou falando que quem é crente e tem paz com Deus, terá a paz com os homens, perseguirá a paz com os homens, fará de tudo o que for possível, porque no que depender de vós, tende paz com todos. Mas às vezes não depende. E quando não depender? Pois é, não é palestra, é pregação. Voltemos para o texto. O que o texto está dizendo é que eu devo estar ansiosamente desejoso de estar em paz com os homens antes de comparecer ao culto divino, a menos que eu queira oferecer um sacrifício de tolo ao Senhor. Se eu quero que o meu culto seja aceito, eu tenho que examinar a mim mesmo. E normalmente a gente faz isso só antes da ceia e só em relação a nós. O que Deus está dizendo é: faça isso sempre em relação aos outros também. Porque senão você vai ouvir o que Israel ouviu de Isaías, capítulo 1, verso 12. Quando vindes comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? O primeiro pecado de Caim foi ter ignorado o fator de maior relevância, seu relacionamento com seu irmão, que envolvia o ódio no coração, impedia o culto. E ao não perceber que uma coisa estava ligada à outra, não foi aceito. E Deus fala para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? A ordem é essa: proceder bem, ser aceito. Mas, para Caim, ser aceito se tornou um alvo maior do que adorar. Como eu disse, tinha uma implicação. E o quarto e último ponto, talvez seja a grande saída. Pequei, odiei, e agora? Considere o fato de Deus não aceitar o seu culto. Tá, mas isso é horrível. Eu quero que Deus aceite o meu culto. Eu quero prestar um culto que Deus aceita. E agora? Até agora o Senhor só bateu. Como é que eu faço agora? Só peço perdão? Não. O que o texto está dizendo para nós, a quarta consideração que Deus nos dá aqui é: considere a reconciliação com urgência. Considere a reconciliação com urgência. Jesus nos dá dois casos aqui. O primeiro é de duas pessoas indo para a igreja cultuar, estavam indo naquele caso ao templo, e ali no altar ele lembra que o irmão tem algo contra ele. Disse o Senhor Jesus no verso 24: deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão e, voltando, faz a tua oferta. No segundo caso, os dois estão indo para o tribunal. Um vai processar o outro. Ele disse: se você estiver indo com o adversário, encontrar com ele no meio do caminho, não vira os olhos, não faça
Ele disse: não, faça, ei, você aí, está indo me processar, não é? Vamos resolver isso agora, vamos fazer um acordo. Por quê? Porque se não tiver acordo e chegar lá, eu posso perder. E o que Jesus está dizendo é: e se eu ganhar? Não, você não entendeu. O contexto é: tu é culpado. O contexto é: você errou. O contexto é: você está em desvantagem. O seu adversário está certo. E ele, se ele te processar, ele vai ganhar. O contexto é outro, não é de paridade. É um culpado sendo processado por quem foi ofendido por a sua culpa. Então ele está dizendo: entre em acordo. Porque se você for ao juiz, o juiz entregará você ao oficial de justiça, finalzinho do verso 25, e você vai ser recolhido à prisão. Então a palavra de ordem é reconciliação. E por que reconciliação? Porque reconciliação é o instrumento, o objetivo principal é não deixar que a celeuma com meu irmão seja um empecilho na adoração. O alvo principal é cultuar. Eu quero que o meu culto seja aceito. Se para isso eu tiver que fazer as pazes com meu irmão, farei com gosto, porque Deus me livre de não ter um culto rejeitado, de ter um culto rejeitado. Então considere a reconciliação com urgência. O problema é que a gente é tão turrão que a gente desiste de adorar, desiste de vir à igreja, desiste da comunhão dos santos, às vezes desiste da ceia. Pastor, obrigado, hoje não estou em pecado. Hoje não vou tomar ceia não. Eu acho isso um absurdo. Não estou dando nenhuma dica, mas na igreja em que eu pastoreio e nas igrejas por onde eu pastoreio, eu ensino aos presbíteros que quando alguém faz esse gesto piedoso de dizer: sempre tomou ceia, presbítero que sabe, não é a gente. Eles estão lá servindo. Aí eu digo assim: quando alguém não aceitar a ceia, você tem que falar comigo. Sempre tomou ceia. Aí a pessoa faz e fala: obrigado, hoje não. Aí eu sempre dá aquela perguntadinha: está tudo bem? Porque a pessoa sempre dá uma respondida, né? Estou em pecado. O único poder que te impede de tomar a Santa Ceia é a disciplina. Se essa pessoa está não tomando a ceia porque está em pecado, vamos oficializar. O pessoal não gosta muito das minhas ironias, mas concorda que isso é um problema? Meu irmão, você está em pecado que você não pode tomar a ceia e o conselho não está sabendo, vamos resolver isso daí. Eu sempre sou avisado quando alguém não toma a Santa Ceia e sempre visito como presbítero, porque dependendo do pecado a gente oficializa mesmo. Simples, é verdade. Sabe o que as pessoas têm que fazer? Examinar-se, pois, a si mesmo e comer do pão e beber do vinho. Ou seja, às vezes eu entendo, vou dar uma dica prática, você está na ceia e você lembrou: tarde demais, não vai dar tempo. Graças a Deus você é presbiteriano, e na igreja presbiteriana tem um negócio chamado ad referendo. Então você toma o pão e come do vinho, invertido de propósito, porque está invertido, né? Você toma antes, terminou, sai correndo e vai resolver, porque você devia ter resolvido antes. Então você fala assim: Deus, ad referendo, eu vou tomar a ceia agora, mas eu vou resolver o problema na sequência, porque eu devia ter resolvido antes, mas não vai dar tempo porque o pão já está na língua. Mas a gente esquece. Irmãos, considerem a reconciliação com urgência. Em 1 de João 4, 20 a 21, registra o apóstolo: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus ame também o seu irmão.
O que Deus quer no culto é o coração no lugar certo. Deus quer um coração correto, uma disposição interior correta. Ela deve estar dominada pelo amor aos outros. E a única maneira de cumprir o 6º mandamento é essa. Porque você não vai escapar de matar. Mas você pode escapar de ter o seu culto rejeitado, se você considerar a reconciliação com urgência. Não é para dizer, eu não sou digno de adorar, que essa é a conclusão do sermão e que as pessoas fazem também. Não, pastor, eu sou um pecador, eu não tenho jeito, eu sou irado. Melhor não. Ao contrário, se você é irado, procure os seus pastores, procure os seus presbíteros, procure ajuda. Eu não quero mais ser rejeitado, me ajuda. Se você concluir, eu não sou digno de adorar, se você concluir que você é melhor deixar de ir ao culto, isso não gera nada de positivo, isso não agrada a Deus, está tudo errado, porque você está desistindo da coisa errada. Desista do seu pecado, desista da sua ira, desista dos superpoderes que a sua ira te dá e adquira os superpoderes que o Senhor teu Deus te dá. Que superpoderes? Se a ira é o segredo do Hulk, ele está perdido. Por isso que o meu herói preferido é o Homem-Aranha, porque ele era crente. Ele não, né? O tio dele era crente. Irmãos, o tio Ben, caso vocês não saibam, era presbiteriano. Morreu jovem, mas ele era crente. Ele dizia assim: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E João diz que aqueles que creram em Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E deu-lhes o poder, está lá em João capítulo 1, e deu-lhes o poder. Entendeu? A luz que veio ao mundo ilumina todo homem, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Com esse poder vem grande responsabilidade. A sua responsabilidade é amar o seu irmão, reconciliar-se com ele e prestar um culto aceitável a Deus. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.